Eu vou tentar, mesmo de maneira improvisada e com os meus limites, fazer um comentário sucinto da construção de sua fala, sempre muito lúcida. O que o senhor chama de cacuete de professor, eu identifico como a virtude do mestre. É a exposição lúcida, a argumentação clara, a lógica no raciocínio e, sobretudo, a trajetória é coerente, não só do seu pensar, mas do seu agir. Isso lhe credencia como um dos melhores oradores que ocupa essa tribuna, tenho certeza. Obrigado. Então, começo a parte por esta parte. E quero concordar com a análise de Vossa Excelência em vários aspectos, quase que na totalidade do teor da sua fala. Com todo o respeito, eu vou fazer uma observação que talvez, dentre outros graves erros, o maior equívoco praticado pelo ex-presidente Lula teria sido não inovar na forma de sustentação política que levou o Brasil a uma situação difícil e, ao invés de transformar os métodos já envelhecidos, apodrecidos da política da altura, o presidente Lula deixou de usar o seu imenso capital político, deixou de usar a sua extraordinária liderança popular e terminou quedando para o caminho mais fácil, o caminho do fisiologismo, do patrimonialismo, do aparelhamento do Estado, e que talvez tenha sido, neste ponto, o erro que degenerou todo o sistema desse período de governabilidade do PT. Porque o que está sendo revelado na Lava Jato, e foi descoberto e já punido no Mensalão, nada mais é do que a expressão mais nua, mais crua dessa forma de operar a política. E é exatamente isso que o povo brasileiro está dizendo que não quer mais, que é um basta. E esse talvez seja o primeiro grande desafio para quem está olhando para o futuro, como Vossa Excelência faz. Sim, temos que olhar para o amanhã, porque o presente já está precificado. Ontem a Câmara dos Deputados instalou a comissão do impeachment e é um processo irreversível por tudo que estamos vivendo, e não preciso entrar em detalhes. E agora é momento de, com muita responsabilidade, o Parlamento, o Congresso Nacional, ter espírito público, que é uma palavra tão gasta, deixar projetos políticos de lado, ambições pessoais de banda e pensar no Brasil. Esse é um momento em que divergências ficam menores diante do desafio que nós temos para o amanhã do Brasil. Conduzir uma saída legal, constitucional para esta crise. E hoje de manhã, Cristóvão, senador, permita-me tratá-lo assim, eu acordei, em primeiro lugar, lembrando do meu pai, que hoje completaria 80 anos. Senti uma saudade imensa, uma saudade que sinto quase todos os dias, ou todos os dias, mas hoje, por razões naturais, a lembrança do poeta Ronaldo Coelho Lima, do meu pai, foi muito intensa. Prestei-lhe uma homenagem fazendo aquilo que ele mais gostava, que é distribuindo pelas redes sociais uma poesia, mas logo ao acordar, e acordei cedo, acordei às 5h30 da manhã, e fui dormir tarde, noites indormidas nesses últimos meses. Lembrei de uma frase que sempre conceituou a vida dele, que foi o grande aprendizado que tive. Dizia meu pai: política se faz como sacerdócio, jamais como negócio. Meu pai disse isso a vida inteira. Política se faz como sacerdócio, jamais como negócio. E talvez tenha sido exatamente esse o grande pecado, confundir o sacerdócio, que é a política, com a atividade empresarial, com um negócio qualquer. E as coisas foram degenerando, ao ponto de vivermos esse instante tão conturbado, onde precisamos agora, muito menos do que apontar culpados, encontrar saídas. Eu acho que o momento chegou a um ponto tal que o Brasil precisa de todos nós, essa capacidade de fazer a política como ela deve ser feita, com esse espírito público, e o Congresso voltando a ocupar o espaço que foi preenchido, como Vossa Excelência bem
analisou por outros poderes que constitucionalmente estão no mesmo patamar, estão na mesma hierarquia e que, diante do vazio, na observância do vácuo, foram lá e ocuparam. Erros judiciais aqui, ali, irão acontecer sempre. Nós temos erros mais graves da Justiça que condenaram a pena de morte inocentes. Vai acontecer sempre. É da natureza do Poder Judiciário, porque é da natureza humana. Você tem célebres casos na humanidade onde a justiça, e justiças sólidas, como nos Estados Unidos, onde juízes e tribunais inteiros, equivocadamente, condenaram à morte pessoas inocentes. E, portanto, essa não é a questão central nesse momento. Erros cometidos serão apurados e punidos, porque estamos construindo uma república onde quem erra, quem comete crime, é punido, mesmo que seja um ex-presidente da República ou um juiz federal, não importa. Essa talvez seja a grande conquista do momento atual, onde o povo na rua constrói a história. E esse povo está de parabéns, é claro que podemos aplaudir nesse instante o povo brasileiro e fazer a defesa das instituições. Mas, para concluir, nesse olhar de futuro, eu queria propor a Vossa Excelência que possamos discutir, talvez, aquilo que seja 2 desafios importantes para o amanhã. E, de passagem, numa pincelada rápida, com a sua clarividência, o tema já foi abordado. O primeiro, o ajuste do Estado brasileiro, com suas disfunções atuais, que precisa de uma reforma ampla. Mais do que uma reforma, que é uma palavra talvez gasta e mal interpretada, eu acho que o Estado brasileiro precisa de uma atualização, tal qual a gente faz permanentemente nesses telefones chamados de inteligente, nos celulares, com seus inúmeros aplicativos, de que, quando em vez, a gente tem que atualizar o aplicativo. Todo o tempo a gente está atualizando os aplicativos. E o Estado brasileiro precisa se atualizar. Nós precisamos fazer uma atualização do Estado brasileiro, porque ele está com um software absolutamente ultrapassado. Então, a atualização do Estado brasileiro é o primeiro desafio. O segundo, outro grande desafio, produtividade da nossa economia. E dados são muito preocupantes, porque é o tempo em que aumentou a escolaridade do povo brasileiro, o que é extraordinário, é muito bom, não cresceu na mesma proporção a produtividade da nossa economia. Então, tornar a nossa economia uma economia moderna, competitiva, para que, a partir daí, tenhamos investimento e, consequentemente, desenvolvimento, gerando oportunidade para todos, é o grande desafio do amanhã. Sair dessa crise atual, apontar alternativas, e me vem a lembrança que, encerrando, a primeira vez que, ocupando essa tribuna, a palavra impeachment foi pronunciada, foi pela minha boca e recebi uma parte de Vossa Excelência. Dizendo que não era golpe. Que não era golpe. Eu dizia, senador Cristóvão, em primeiro lugar, foi por ensejo de uma pesquisa da Datafolha que apontava uma queda vertiginosa da popularidade da presidente Dilma. E eu fui à tribuna para dizer: impopularidade não é motivo para impeachment. Isso, é. O meu discurso foi exatamente nessa linha. Eu disse claramente: impopularidade não é razão para impeachment. E, a partir daí, o tema começou, e eu lembro do aparte que Vossa Excelência fez, quando o senhor disse: não, mas o impeachment está na boca do povo. Eu ando, eu seguro, está na boca do povo. E estava na boca do povo. Já naquele instante estava na boca do povo. E a minha fala não foi nem naquele instante defendendo o impeachment, porque nós não tínhamos ainda as provas do crime de responsabilidade que foram alcançadas posteriormente, sobretudo com os decretos de suplementação orçamentária. Porque eu nunca usei como argumento central para o crime de responsabilidade as pedaladas, mas, sobretudo, os decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa, que é crime de responsabilidade aqui em qualquer parte do mundo. Não tem como fugir disso. E depois, agora, esses fatos mais recentes. Pois bem, encontrada a saída que será do impeachment, pelo que está sendo visto, claro, poderíamos ter outras, como eleições, e numa democracia doente como a nossa democracia está com um quadro de infecção generalizada pela superbactéria da corrupção, do patrimonialismo, de tudo aquilo que nós conhecemos. Talvez o melhor remédio fosse as eleições para que o povo pudesse, com a soberania do seu voto, decidir. Mas não será esse caminho, será o caminho do impeachment. O importante é que vamos ter uma alternativa de saída. Então fica
o desafio, a fustigação, para que possamos refletir sobre esse amanhã, não só o amanhã propriamente dito, mas o depois de amanhã, olhando para essas duas pilastras, é essa sugestão que trago a Vossa Excelência, com sua lucidez, sua capacidade intelectual, sua capacidade de formulação, para que, quem sabe, o Senado da República possa apontar caminhos também nesse sentido. E salve o povo brasileiro, viva Ronaldo Cunha Lima, que sempre foi um grande democrata e que me ensinou que política se faz como sacerdócio, jamais como negócio.